Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Só Agora. E hoje, especialmente, é um programa especial para mim, porque vou trazer um tema do qual mexe com o meu coração e eu ativo isso que vamos ensinar para vocês todos os dias. Você já imaginou se a humanidade tivesse recebido um grande presente, um presente que serviria como um aliviador das dores, das máculas, das impurezas, das imperfeições? Será que isso é uma fantasia ou é uma realidade? Para falar sobre esse tema, eu convidei Felipe. Para mim ele é um mestre, então eu vou falar mestre da Fraternidade Branca, certeza que ele não se intitula como um mestre, mas só de passar e transmitir esse conhecimento e ser um canal de luz aqui em Brasília, eu já te honro com essa maestria. Felipe, conte para os nossos telespectadores quem é você e o que você traz hoje aqui no Só Agora. Olá, boa tarde, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar desse assunto tão importante, tão transformador, né? Que é um fogo espiritual, né? Um fogo sagrado, que é um aspecto do Espírito Santo chamado misericórdia, né? Se nós considerarmos que a vida na Terra, ela depende do Sol, do nosso Sol físico, né? A ciência comprova que sem o Sol não existe vida. Então, esse Sol doador de vida, ele transmite uma luminosidade e um calor. Então, esses dois aspectos são a essência do nosso Pai e Mãe, Alfa e Ômega. O calor transmite o amor do Criador e a sabedoria vem através da luz, da luminosidade do Sol. Então, essa luz e esse amor, ao passarem pelas gotas de água em suspensão na atmosfera, revelam que dentro do branco havia 7 frequências ocultas e que o prisma fez uma abertura daquele branco nas 7 cores do arco-íris. Então, essas 7 cores são refrações da luz branca natural. Existe a mente do Cristo com a sua luz diamantina, que quando passa pelo prisma da mente divina, abre também 7 frequências, né? Como disse hoje o mestre ascenso Hermes Trismegistus, o que está no alto é como o que está embaixo. Então, o aspecto de cor violeta na mente do Espírito Santo corresponde à misericórdia de Deus. Então, hoje em dia, desde meados do século XIX, né, e com cada vez mais intensidade, porque a Terra se aproxima de um momento de transição, né, de uma época uma era de escuridão, de ignorância, para uma era de mais conhecimento, né, tudo é cíclico. Então, foi provido, né, pelos juízes desse setor da galáxia, né, que se chama os Senhores do Karma, que a humanidade tivesse mais uma vez contato com essa frequência espiritual da chama violeta, né, que havia sido perdida na Terra desde que o continente Atlântico afundou, há mais ou menos 12.000 anos, e que na Bíblia é chamado de dilúvio de Noé. Então, com o afundamento da Atlântida, o conhecimento dos fogos espirituais, esse conhecimento foi olvidado, né, foi para o fundo do mar, junto com o continente, e agora foi permitido por esses juízes, o Conselho do Karma, que a humanidade pudesse mais uma vez se beneficiar com a utilização da coloração violeta da mente divina, da mente do Cristo, no aspecto de misericórdia. Isso depende de uma ciência, né, para você poder usar o fogo violeta, tem uma técnica e existem chaves para você poder tanto acessar o fogo em si, como para você intensificar a ação dele na sua vida. Muito interessante. Então, só para trazer para o foco, esse presente que eu falei no começo é sim o uso do poder da chama violeta, né? E acho interessante quando você fala, trazendo a história do pai, mãe, a chama violeta e todos os aspectos, né, dos raios, porque nós temos realmente, para mim, esse é tipo o mapa de volta a casa, quando você consegue compreender a energia, porque
tudo aqui é energia, tudo aqui é vibração. E a gente não é educado com isso, né? Não tem esse conhecimento. E quando a gente fala de chama violeta, parece que é os esotéricos ou aquelas pessoas que não têm muito um embasamento. E você trouxe até mesmo na história de Atlântida e de tudo mais, que já era uma ferramenta utilizada por civilizações que eram muito evoluídas, que se perdeu, e agora nós temos a chance de resgatar isso. Mas você falou que tem uma ciência para usar a chama violeta. Fala um pouco mais disso para o leigo mesmo, assim, porque muitas vezes a pessoa pensa que é só imaginar ou invocar. Como seria? Bom, em primeiro lugar, talvez a gente possa lembrar que o Criador é um cientista, né? Uhum. Ele fez uma realidade em que o Sol nasce, o Sol se põe, você se alimenta, você se energiza, tudo é causa e efeito. Então, essa é uma mente de ciência, né? De verificabilidade dos dados. Então, o homem hoje em dia, ele, como a gente vive nessa época que no hinduísmo chama de Kali Yuga, né? De uma época de ignorância, em que a verdade é chamada de mentira, né? E a mentira é travestida como verdade em todos os campos da vida humana. Então, a pessoa que tem uma consciência ainda de materialismo, ela acha que só o que é real e válido é o que ela toca, né? O que os seus sentidos atestam. Né? O que você vê, o que você sente, o que você cheira. E, na verdade, isso é um atestado de ignorância, porque se a pessoa for examinar o que é essa matéria, ela não tem nada de sólida nem de densa, né? Aqui passam raios alfa, gama, raio-x, né? Então, no fundo, isso aqui é um átomo, né? Um núcleo com elétrons girando numa velocidade espantosa que dão a um sentido grosseiro, dão a impressão de solidez. Uhum. Mas, na verdade, né, com a física quântica, sabe-se que o átomo, o indivisível, o tijolinho da construção material, na verdade é imaterial. É um ponto que desaparece, vira uma onda, depois aparece ali, depois aparece. Então, na verdade, isso aqui é uma substância luminosa, rodopiante, transcendendo a si mesma, para que dê a impressão de solidez. Por que isso? Para que o mundo possa parecer real, mas, na verdade, ele não é real. Só o que é real é o que é eterno, e nada do que a gente vê é eterno. Então, o que uma pessoa que tem uma mente um pouco mais aberta, né, e que procura respostas, deveria considerar que, na verdade, como disse Shakespeare, isso aqui é um palco em que o ator entra para representar um papel. Ele não pode esquecer que ele é um ator representando um papel. Só que a gente vem para o palco e se considera o personagem. Perfeito. Né, e vive atrás de objetivos que são dados por uma cultura, né? E essa cultura fala o quê para esse personagem? Tenha, tenha, tenha. Né? E se você olhar o que os mestres da sabedoria vieram ensinar, seja, seja, seja. Você quer ser grande? Seja pequeno. Você quer ser o maior de todos? Sirva a todos. Né? Então, é preciso que a gente tenha atenção, né, para o fato de que a gente está num palco. Então, Perfeito. Esse palco material, ele é feito de substância espiritual. Né? Então, se nós virmos, né, o paralelo entre o material espiritual na luz, por exemplo, né, como a gente viu, essas 7 frequências que a gente chama de arco-íris, elas não são caprichos da natureza. Essas 7 cores têm uma relação com os 7 dias da semana, tem uma relação com as 7 notas musicais, tem uma relação com os 7 chakras principais, tem relação com as 7 luzes da menorá dos judeus, tem relação com os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, como diz o Antigo Testamento, tem relação até com os 7 anões da Branca de Neve. Está tudo interligado, Está tudo né? interligado, porque, enfim, o passar do tempo, as realidades vão virando mito, né? Isso. Então,
os contos de fadas, eles são um repositório desses mitos, né? Que você precisa entender o que está por trás daquela aparente simplicidade, né? É como o arco-íris. O que são essas 7 cores? Na verdade, elas representam virtudes, Sim. qualidades do Criador, qualidades de Elohim. Então, que é salutar que a gente desenvolva essas 7 habilidades nesse nosso teatro cósmico, né? Exatamente. E é interessante que a pessoa identifique qual é a sua virtude principal dessas 7, porque todos nós somos regidos por uma virtude principal com uma virtude secundária, né? O seu raio principal e o seu raio secundário. Então, quando a pessoa identifica qual que é o raio a que ela pertence, com mais facilidade ela vai conseguir cumprir a sua missão, o seu propósito. Porque é para isso que a gente está aqui, não é para outra coisa que não seja você se tornar um ser iluminado. Sim. Você se tornar o Christos, que não é só Jesus que é o Christos, como a ortodoxia religiosa pretende que a gente acredite. Na verdade, esse é um conhecimento essencial para que você entenda para onde você está indo. Né? Qual é o final da sua jornada, qual é o seu destino, qual é a sua visão? É se tornar um ser cristificado, como vários no passado foram. Né? Mas isso não está na Bíblia? Será que não? Veja com esse olhar as epístolas de Paulo, Colossenses, Tessalonicenses, Gálatas. O que ele fala? Até que o Cristo seja formado em vós. Cristo em vós, esperança de salvação. Sim. Não eu, mas o Cristo que vive em mim. Então, para que a gente se torne nesse Cristo, a gente tem que olhar para o arco-íris e usar aquelas frequências divinas. Cada uma dessas frequências, cada uma dessas cores, tem por trás de si uma hierarquia de seres espirituais, de uma grande elevação até um nível primário. Não é? Então, pouca gente parou para pensar por que a floresta é verde, por que o céu é azul. Sim. Isso é só um dado da natureza ou tem algo oculto por trás disso? Na verdade, a natureza ela é um livro aberto. Cada folha conta uma história, cada formato de folha, cada textura de folha, cada coloração da folha. Então, o violeta, né, que é o nosso foco nesse momento, violeta do ponto de vista físico, né, que a ciência atesta, o arco-íris começa com um raio avermelhado, depois passa para um alaranjado, amarelado, esverdeado, azulado, depois índigo, violeta e desaparece. Se a gente for medir do ponto de vista físico, aquela onda óptica, né? o aspecto visual, você vai ver que a onda no vermelho ela é longa e lenta. Depois ela passa para o laranja, mais curta, mais rápida, e assim sucessivamente, até chegar no violeta. O violeta, onde o comprimento de onda é mais curto e mais rápido. Portanto, é onde a frequência é mais alta. Isso é um dado que é importante a gente fixar. A frequência do raio violeta material. E depois desaparece. Né? São as 7 cores, depois desaparece. Será que desaparece? Se a gente for lá com os aparelhos ópticos adequados, a gente vai ver que depois do violeta continua ainda, só que ele está mais curto e mais rápido, só que ele mudou de nível, mudou de oitava. Chama-se ultravioleta. Do mesmo modo, do outro lado do espectro, o vermelho desapareceu, mas ele continua lá mais longo e mais lento, que a gente chama de infravermelho. Então, o violeta, ele tem, no nível material, uma capacidade intrínseca de mudar de nível. Sim. Então, se a gente fizesse um paralelo com as 7 notas musicais, você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Dó. O que esse segundo Dó está em relação ao primeiro? Está uma oitava acima. Então, o violeta ele tem uma qualidade intrínseca de mudar de nível, de passar de um estado para outro,
de fazer um processo de transmutação. Perfeito. O que é a transmutação? É você mudar um estado em outro, assim como Jesus mudou a água em vinho. Sim. Não é? Então, o ser humano, quando ele vive numa cultura que não o ensina, não o incentiva a se tornar no Cristo, mas sim a se tornar alguém rico e famoso, então a pessoa perde de vista essa dimensão da vida. Então, o fogo violeta, ele tem um caráter transmutador. A nossa cultura cria formas dissonantes de música, de arte, de ritmo, de tudo. Então, essas formas são mutações da perfeição de Deus, da geometria da mente divina. Então, o violeta, o fogo espiritual de cor violeta, ele transmuta, ele muda a mutação. Perfeito. Num padrão de frequência que deveria ser na vida. Vou dar um exemplo. O uso do som, por exemplo, não é? Que na invocação do fogo violeta, o som ele é a base. Só que na nossa cultura, perverteu-se o ritmo divino. Qual que é o ritmo divino? É o ritmo da vida. É o ritmo 2 breves e 1 longo. Que é o pulso, né? Natural. Tchan, tchan, tum. Esse breve e esses 2 longos, tum, tchan, tchan, é o ritmo da valsa. Você coloca uma valsa perto de uma flor, de uma planta, você vai ver que ela vai vicejar. Agora, a nossa cultura multiplicou isso por -1. Colocou 2 breves e 1 longo. Em vez de ser tum, tchan, tchan, tu virou tum, tum, tch, tum, tum, tch. Então, se você bota esse segundo ritmo adulterado perto de uma planta, ela vai morrer. Deprimir. Uhum. Deprimir, fenecer, né? Como os botânicos chamam. Então, Que interessante isso do ritmo que você está falando, que isso é muito importante a gente trazer, porque a nossa vida, o tempo todo, para ter progresso, você tem que ter uma constância e você tem que ter um ritmo. Mas se você está descompassado, você está indo para lugar nenhum, né? Porque você não está indo para uma oitava acima, como a música diz. Uhum. E agora eu entendo do decreto. Então também não é só decretar a chama violeta de qualquer forma. Tem uma ciência e tem um ritmo. Tem, né? Como a gente dizia no início da nossa conversa, Deus é um cientista. Então ele criou uma ciência espiritual que é a ciência do som, é a ciência do verbo. E não por acaso, quando você pega as escrituras, né, você pega, por exemplo, o Evangelho de João, ele começa como? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você pegar lá na literatura hindu, né, nos Upanishads, no princípio o verbo estava com Brahman, e o verbo era Brahman. Então, se o Criador cria através do verbo, cria através do som, como é que o filho dele, que é a imagem e semelhança, vai criar? Através do som, através da modulação do som. Então, tudo que é material, ele está nessa condição, nessa sintonia, nessa frequência, devido ao som que está por trás dele, que mantém ele nessa condição de diferentes níveis, né? Uma coisa é papel, outra coisa é madeira, para que esse palco pareça tão real que a alma que saiu do céu, saiu de casa e veio para esse palco experimentar com livre-arbítrio, porque o objetivo é você escolher como o Criador escolhe, só o bem. Mas para isso, para que a gente se torne nele, a gente tem que escolher ser ele. Sim. Não é? Então, aqui no palco a gente tem essa possibilidade. Você pode escolher o claro e o escuro, o quente e o frio, o bem e o mal, e a partir da sua escolha, você vai ter um resultado. E é a partir do resultado que você vai tomando consciência de que se você planta o bem, você colhe oportunidades. Se você faz o mal, mesmo que seja em pensamento, você vai colher uma restrição, uma dificuldade, uma doença. É matemático isso, né? Você está me trazendo a importância do decreto, a importância da palavra e falou da importância da transmutação da chama violeta, que muitas vezes é transmutar também o nosso próprio mental, né? Porque às vezes você está achando que eu preciso transmutar só as coisas que estão fora no mundo imperfeito,
mas eu também tenho uma ferramenta para transmutar a minha própria imperfeição criada por mim mesma, através dos meus pensamentos, das minhas emoções e das minhas crenças. Como decretar? Você tem um decreto que você pode ensinar para o telespectador, assim, do tipo, nossa, eu quero experimentar isso agora. Sim, a chama ela é prática, né? Você pode estar em um veículo coletivo de transporte. Sim. E você está decretando na sua mente, visualizando o que você quer, o resultado que você quer. Essa ciência, você abre uma porta usando o que eu poderia chamar de uma lâmpada mágica de Aladim. Né? Como é que era a lâmpada do Aladim? Ele pegou aquela lâmpada, ele esfregava, aparecia um gênio, dizia, sim, mestre. O Criador, quando nos mandou aqui para essas orbes, esses mundos criados, para a gente experimentar com livre-arbítrio, com sucesso, né, o que ele desejava, ele nos deu uma lâmpada de Aladim, que é o nome dele. Ah, é Deus? Vamos lá no Antigo Testamento, no livro de, creio que é Êxodos 3:11 até 16, ele revela para Moisés o nome dele. Né? Quando Moisés vê lá a sarça ardente e o fogo manda ele até o faraó, libertar os hebreus, que eram cativos de faraó, e ele diz, quando eu chegar aqui nos judeus e disser que o Deus dos meus pais, nossos avós, me mandou, eles vão perguntar qual é o nome dele. E aí o fogo deu a famosa declaração. Eu sou quem eu sou, mandou você. Eu sou é meu nome para sempre. Então, esse nome, I am, né? Como é que está lá no original? Yod-He Vav-He. Yod-He Vav-He. Eu sou quem eu sou. A língua inglesa se parece muito com uma certa língua angélica. Então, I am, Aom, Amem, Amim. Então, quando você fala I am, que é eu sou e eu estou, você está criando um processo espiritual. É como se você estivesse apertando um walkie-talkie. E do outro lado, quem vai estar? Quando você fala eu sou, eu estou, você sempre qualifica eu sou isso, eu estou aquilo. Então, quando você fala I am, você apertou sem saber um botão. E do outro lado do walkie-talkie, quem que está escutando? Os 12 signos do zodíaco. Para saber que o Filho de Deus está querendo experimentar. Então, tudo que eu disser depois de I am, o universo vai receber e vai mandar para mim. A mesma coisa, ampliado um certo número de vezes. Então, para eu invocar o fogo violeta, eu primeiro começo com I am. Em nome de Deus eu sou, em nome do Cristo, eu decreto. Aí você faz o seu decreto. Então tem um decreto muito simples, que o mestre Saint Germain nos ensina, que é o mais conhecido como São José. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Se você tem alguém, um filho, João é um ser de fogo violeta, João é a pureza que Deus deseja. O Brasil é um país de fogo violeta, o Brasil é a pureza que Deus deseja. Então você vai estar impregnando aquele ser com a ou pureza, aquele objeto com a frequência divina. Agora, é preciso que a gente fale. Essa é a ciência do verbo. É a ciência de como o Criador age. O princípio era o verbo. Então a gente tem que falar. Em voz alta. Em voz alta. Se você estiver em público e você não quiser que te escutem, você pode falar mentalmente. Mas o ideal tem é consciência proferir, né? de que os éteres vão ser impactados de forma diferente. Né? Então, nessa ciência, você tem tanto uma entonação como se fosse de uma leitura, como você pode ter uma entonação mais rápida, como uma entonação muito rápida e muito aguda, né? Dependendo do objetivo que você quer alcançar. Então, tem a ciência que você invoca o fogo violeta, mas você pode usar a mesma ciência para invocar o fogo azul. Então você vai
está invocando a presença eletrônica dos seres que usam roupas azuis, que na mente de Deus, como eu falei, é uma hierarquia, que vem desde Elohim, Serafim, Querubim, trono, dominação, potestades, virtudes. Elementais, devas. Você tem os principados, você tem arcanjos, anjos, animais, minerais, vegetais, minerais. Tudo é Deus, em diferentes estados de despertamento. Então você pode trabalhar com a hierarquia do azul, cujo arcanjo é Miguel. Então você invoca, em nome de Deus, em nome do Cristo, eu invoco a presença eletrônica do arcanjo São Miguel. Aí você começa, São Miguel, eu chamo por ti com a tua espada de fogo azul, liberta-me agora, de divino poder e proteção, vem encher o meu mundo sobre o e etc. Sim. Então, quando... É lindo, gente. Se vocês quiserem aprender um pouco mais com o Felipe e com a família dele, vocês têm um lugar aqui em Brasília, físico, que é maravilhoso, um verdadeiro templo. Eu chego ali, a energia já muda. Vamos falar um pouquinho disso, porque aqui é meia hora e aqui, meu filho, é papo para virar noite. Então, assim, meia hora vai ser muito pouco, mas hoje eles têm na 704 Norte... 702, desculpa, Norte, um espaço para desenvolvimento, para estudo, para o aprendizado, para o acolhimento. Fala um pouquinho desse foco de luz que vocês instalaram aqui em Brasília. É um centro de estudos, né, dos mestres ascensionados, da Grande Fraternidade Branca. O branca se refere à coloração da aura aperfeiçoada desses seres, são, né, os mentores da raça humana, são os santos do Oriente, do Ocidente. Na verdade, no Ocidente a gente chama de santos, no Oriente chama-se de adeptos, né? Então, sim, Confúcio, Buda, Lao Tzu, os arcanjos, né, São Francisco, fazem parte da Grande Fraternidade Branca. Então nós temos esse centro de frente para a W3, bem no iniciozinho da W3 Norte, terceiro andar, em que nós nos reunimos algumas vezes por semana e para o público em geral que está querendo conhecer, que está querendo começar a praticar com esses fogos sagrados, nós temos encontro aberto às quartas-feiras, pela hora do almoço, de 1 às 3, que é uma vigília ditada pelo Mestre Ascenso Jesus Cristo, e aos domingos um serviço, chama-se Ritual Sagrado, de 10h30 ao meio-dia. Vou pedir para o Paulo, quando ele puder, colocar aqui a legenda com o Instagram, né, do espaço, que é @Grande Fraternidade, o número do telefone também, se vocês quiserem saber com mais detalhe qual dia que vocês podem ir para conhecer. Lá também tem uma livraria incrível, né? Eu trouxe alguns aqui da minha coleção, então eles também têm material de estudo, né? Fora os encontros e tudo mais. É uma grande família, sabe, gente? Você chega ali, você sente mesmo um clima de família, né? E o decreto, igual ele falou aqui um pouquinho, vai subindo uma energia quando vai fazendo os decretos, que é só você experimentar. Tem coisa que a gente pode falar, tem outras que você tem que vivenciar. Então hoje eu quis mesmo trazer o Felipe aqui. Eles representam a Summit Lighthouse no Brasil, que é um grande compêndio aí de estudo, de ascensão, de iluminação, de conexão com o teu sagrado, independente da tua religião, né? Independente da sua religiosidade, esse é um caminho para dentro. Muitas vezes a gente está buscando tanto lá fora, igual o Felipe falou, o ter, o querer, o adquirir, e hoje o convite do programa Só Agora é mesmo um mergulho para que você possa entender que a melhor saída é para dentro. E a chama violeta, dentre todas as chamas de todos os raios, é um grande potencial para você lidar com a tua ansiedade, com a tua depressão, com o teu ressentimento, com a tua raiva. Não é verdade? Tem hora que a gente está rodando ali em círculo e você precisa de uma oitava acima. Exatamente. E um aspecto muito importante desse fogo é que ele muda, transmuta causa, efeito, registro e lembrança das suas ações passadas. Então, se você fez algo de que você se envergonha, de que você não tenha gostado, mas já aconteceu. A chama violeta vai no passado. Porque na mente de Deus, passado, presente e futuro são uma coisa só. Só existe o presente. Então, essa construção que foi o passado, a chama violeta vai
e transmuta aquela briga, aquela raiva, aquela palavra mal falada. E se você fizer todos os dias, pelo menos 15 minutos, porque essa é uma ciência, para você ter resultados, você tem que invocar o fogo sagrado durante pelo menos 15 minutos. Né? Da mesma maneira que o sol nasce, se põe todos os dias, com regularidade cíclica, você tem que fazer aquele período. Se você fizer meia hora, melhor ainda. 45, uma hora, vai aumentando maravilhoso. o campo, né? Exatamente. Aí você vai limpando o seu passado, porque para a gente poder ser instrumentos aptos de serviço para o Senhor, a gente tem que estar cada vez mais limpo, né? Para viver só no presente, para você ser um instrumento de trabalho, né? Para poder servir a hierarquia divina. Então, a chama violeta, ela limpa esse passado e te liberta dessas amarras, né? Porque a lei básica da criação é causa e efeito. Causa e efeito, chamada lei do karma. O que você planta, você colhe. Né? Só que às vezes entre um plantar e o colher, passa-se muito tempo. Mas a colheita é obrigatória, né? O plantar é facultativo, mas você tem que colher o que você planta. Até mesmo um pensamento ruim, um julgamento sobre alguém, é uma semente ruim. Então, se você reparar que você fez algo que não está em conformidade com a lei do amor, você imediatamente invoca a chama violeta e ela transmuta aquilo. Então, você não precisa colher o efeito negativo, porque você usou uma ferramenta que é uma bênção que o Criador está nos dando nessa época de transição de eras. Então, aproveite. E se você quiser entender um pouco mais, coloca aqui nos comentários, traz ele de volta, para que a gente possa aprofundar o assunto. Porque realmente aqui foi só uma degustação, né, Felipe? Porque quando a gente vai se aprofundando... São muitas camadas. São muitas camadas. Uhum. Mas hoje você teve esse primeiro contato aí com essa possibilidade de mudar o teu campo, de elevar para uma oitava acima. Eu falo muito no consultório que a psicologia, tal como ela é tradicional, ela não está avançando mais porque as pessoas estão muito no mental e no emocional. E esse conhecimento, ele trabalha a gente no nível energético e vibracional, que é o que vai fazer a gente dar o salto. Uhum. Ficar só no mental e só no emocional, você fica ainda rodando em círculos. E esse estudo convida a gente a andar numa espiral, né? E essa é a mensagem que a gente quer trazer para você hoje aqui. Então vá conhecer lá esse centro, né, esse centro ponto de luz, esse centro de estudos de Brasília. Eu reconheço o divino que há em você, eu agradeço demais a sua presença nesse programa. E compartilhe, curta, compartilhe e me fala o que você achou. Beijo, até a próxima!